5 discos que moldaram o meu caráter. Esse é o assunto desse vídeo e você vai ficar muito surpreso com as minhas escolhas. Presta atenção. Fala batera, sou Ivan Buzik, baterista do Dr. Sin. Vamos aproveitar esse tempo que a gente tem para ficar em casa e evoluir no nosso instrumento, sair da estagnação e subir de patamar? Você ainda não conhece meu curso de bateria online? Ivan Buzik Curso Bateria. É um curso completo para você. Para quem está iniciando e precisa do melhor caminho para não ter vícios nem lacunas no aprendizado, e para quem já toca e quer subir de nível de maneira mais rápida, consistente e eficaz. São 8 módulos, mais de 40 aulas, vários bônus e um acompanhamento via WhatsApp comigo mesmo, para qualquer tipo de dúvida e suporte. Durante a quarentena você pode adquirir o curso com um preço de mais de 50% de desconto, super parcelado. Vou fazer caber no seu bolso. Agora é a hora. São mais de 30 anos de carreira e experiências em mega palcos nacionais e internacionais, criando um método de ensino revolucionário e eficiente. Você vai aprender bateria da maneira certa, sem erros e sem dor. Mais de 50% de desconto em 10 vezes, mais de 40 aulas, vários bônus e suporte via WhatsApp. E além disso, seu acesso ao curso será vitalício, para sempre. Você pode fazer e repetir qualquer aula no seu tempo, podendo acessar de onde você quiser. Estarei ao seu lado, toda hora, passo a passo, acompanhando a sua evolução. Mas essas vagas com desconto são limitadas, então garanta logo a sua. Clique aqui no link abaixo e vamos juntos para a bateria. Meu amigo e minha amiga, muita gente me escreve pedindo a minha opinião a respeito dos melhores discos de todos os tempos, dos discos que fizeram com que eu me tornasse um cara muito eclético, que fizesse com que eu mergulhasse nesse universo da música, da informação, aquela coisa toda. E eu resolvi fazer esse vídeo aqui. Antes, é claro, você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais. E eu poderia aqui fazer um vídeo muito óbvio, com alguns dos discos mais importantes de todos os tempos e que realmente foram fundamentais para a elaboração do meu caráter. Não é só musical, não, do meu caráter mesmo. Porque eu não sei se você sabe, cara, a música tem uma influência muito grande nisso, né? Vários psicólogos, sociólogos, eles já escreveram vários textos e mesmo estudos a respeito disso. A música tem uma influência muito grande no caráter da pessoa. Claro, juntamente com a educação dos pais, na escola, aquela coisa toda, a sua socialização. Ela é apenas um elemento, mas é um elemento muito importante. E toda a experiência que você tem na infância e na adolescência, ela é predominante para a tua vida adulta, para aquilo que você vai ser na vida adulta. Então eu poderia fazer uma lista aqui de 5 discos muito óbvios, né? Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, o Led Zeppelin 4, o Machine Head, do Deep Purple, Genesis, um monte de outros discos assim, né? Sgt. Peppers, né? Mas eu resolvi fazer uma lista de discos que fugisse um pouco dessa obviedade, né? E que realmente foram importantíssimos para minha formação como ser humano, como profissional e no meu cotidiano. E eu vou começar com um dos mais impactantes, que é esse aqui, ó. Billion Dollar Babies, do Alice Cooper. Eu tinha, acho que uns 13 anos, né? E eu já tinha sido contaminado por aquele primeiro disco do Black Sabbath, né? Eu já dei várias entrevistas a respeito disso, falando do quanto esse disco realmente mudou a minha vida. E certamente esse disco estaria aqui numa relação, se eu fosse colocar uma relação mais óbvia, né?
o Made in Japan, do Deep Purple, que na minha a infância e adolescência a gente chamava de Made in Japan. Quem é mais velho, quem é da minha idade, eu tenho 60 anos, quem é da minha idade vai lembrar, cara. O pessoal falava Made in Japan, ninguém falava Made in Japan. Aquela coisa brasileira, né? Mas enfim, e esses discos seriam escolhas óbvias, né? Então eu devia ter uns 13 anos, e nós estamos falando em 1973, quando a minha mãe, ela comprou uma revista, minha mãezinha querida, saudosa, querida, mitológica Dona Irene. Um beijo, minha querida. Então a minha mãezinha querida, Dona Irene, sensacional, ela comprou uma revista que tinha uma matéria com o Alice Cooper, né? Minha mãe já tinha visto que eu tava gostando de rock, e ela viu essa revista na banca de jornal, ela falou, pô, vou comprar pra ele, né? Ele gosta de rock, essas coisas. E ela comprou essa revista, e essa revista era daquelas revistas bem pequenininhas, né? Falava um pouco a respeito dele, daquelas loucuras todas, não sei o que, blá blá blá. E é preciso que eu diga a você o seguinte, cara, no começo dos anos 70, a nossa infância e adolescência era radicalmente diferente do que é hoje. Assim, um garoto de 13 anos na minha época era muito diferente de um moleque de 13 anos hoje, cara. Porque a gente se ligava em outras coisas, a gente tinha um fascínio, cara, pela novidade. Era um negócio que parecia de outro planeta. E foi exatamente isso, quando eu peguei essa revista, que o Alice Cooper parecia um cara de outro planeta, cara. Porque assim, a figura dele era hipnotizante, né? E aí na matéria tinha o lance da jiboia, a guilhotina, a forca, aquelas coisas todas. Tanto que depois, talvez essa revista tenha saído inclusive como uma espécie de aperitivo para o show que o Alice Cooper fez em 74, no Palácio das Convenções do AMB, que inclusive eu consegui ir nesse show, cara. Uma hora eu vou contar para vocês a experiência que foi, é um negócio inacreditável. Mas enfim, isso é outro assunto. Então, assim, aquela figura do Alice Cooper era um negócio absurdamente hipnotizante. E aí, o que eu fiz, cara? Eu juntei isso é uma coisa que eu já fazia desde moleque, cara. A minha mãe, ela dava uma grana pra tomar lanche na escola, né? Porque eu já não estava mais naquela fase de ficar recebendo merenda gratuita, né? Você tinha que comprar. E o que eu fazia, cara? Eu ia pra escola, cara, eu ficava com fome o tempo todo e ficava juntando a grana. Então o que eu fiz, cara? Juntei uma grana e eu fui até a loja de discos do bairro onde eu morava, que era ali no Jardim da Saúde, aqui em São Paulo. E chegando lá, eu peguei o único disco do Alice Cooper que tinha lá. Tinha acabado de ser lançado, que era o $1 Billion Babies. Só que assim, numa edição nacional. Então assim, a capa ela era colorida na frente e atrás era em preto e branco. Que aliás era uma coisa muito comum na época, cara, porque as gravadoras faziam isso, cara, para economizar tinta. Pois é, esse tempo existiu também. E aí, voltei pra casa e coloquei o $1 Billion Babies na vitrolinha. Não tinha equipamento de som, cara. Era naquela vitrolinha portátil. E aí, meu amigo e minha amiga, quando começa a primeira faixa do disco, que é a Hello, Hooray, a figura do Alice Cooper imediatamente se materializou ali na minha frente. Com um som muito menos pesado do que eu imaginava. Só que o que acontece, cara? As canções eram tão boas. E as melodias, as harmonias, os ritmos eram tão envolventes que eu passei a brincar com aquilo, né? Eu sempre, embora eu tenha duas irmãs, eu sempre brinquei sozinho quando era moleque. E aí o que eu fazia, cara? Olha que coisa maluca. Pra você ver como a infância da gente, né? O começo da adolescência é completamente diferente. A minha mãe tinha comprado pra minha irmã um boné
que era o boné na frente e tinha cabelo postiço atrás. Eu brincava de Alice Cooper. Eu pegava esse boné, eu virava ao contrário para o cabelo ficar na frente, para eu ter a sensação de cabelo comprido que o Alice Cooper tinha. E aí eu pegava a enceradeira da minha mãe, sabe, que a enceradeira tem aquelas duas hastes, eu colocava em cima de uma caixa, virava e fazia com seus pedestal e microfone. E ficava dublando cada uma das músicas do Billion Dollar Babies, cara. Fora de brincadeira, eu praticamente furei esse disco de tanto ouvir. E quando eu falo furar, é quase literalmente, porque a agulha dessas vitrolinhas, cara, era feita de cerâmica. Então elas provocavam um desgaste no vinil muito maior do que as agulhas de diamante. Que essas só tinham nas picapes importadoras. A gente não, tocava ali na vitrolinha. Então o disco, ele ficava gasto muito mais rapidamente. Até que nos anos 80 eu consegui encontrar essa edição aqui, que é a edição americana original. E eu tenho essa edição desde aquela época. Deixa eu até mostrar para vocês aqui, porque vale a pena, cara. Primeiro que ela é colorida aqui atrás, né? Deixa eu tirar aqui do plástico. Ela é colorida aqui atrás, correto? Tá. E aí, cara, ela é completamente diferente. Ele abre aqui assim, ó. Olha que legal. Beleza? E o mais interessante, cara, é a edição original que vem com a nota de $1 bilhão, né? Que vinha no encarte da edição americana original. Se eu não me engano, a segunda prensagem já não tem mais. Mas olha aqui, ó. Aqui, ó. Vinha isso aqui, ó. Uma nota de $1 bilhão, cara. E eu tenho essa edição até hoje, cara. E é maravilhosa. Então esse aqui foi um dos discos que moldaram o meu caráter, cara, porque me abriu um universo do que poderia ser o show business, né? Que não era só tocar, não era só subir no palco e tocar. Então tinha toda uma representação, uma teatralidade. Cara, isso aqui abriu minha cabeça para aquilo que a gente veio a considerar como um verdadeiro show business. Dentre essa relação de discos que moldaram o meu caráter, que foge um pouco do óbvio, claro que, já deixar claro que não está em ordem de importância, né? Eu resolvi escolher discos que pertençam a universos um pouco distintos em termos de estilos e de gêneros. Porque na verdade é toda essa junção que molda o caráter, vamos dizer assim, né? E aí o outro disco que eu tenho para mostrar para vocês, que realmente foi fundamental, e é fundamental na minha vida, é esse aqui, ó. Visions of the Emerald Beyond, da Mahavishnu Orchestra. Esse disco aqui, eu ouvi a primeira vez numa festa de aniversário do irmão mais velho de um dos meus amigos ali da vizinhança. Se eu não me engano, acho que era 1974. E esse irmão mais velho, ele era além dele ter um som absurdamente potente para os padrões da época, imagina, a gente com aquelas vitrolinhas, o cara já tinha uma picape sensacional, um amplificador super potente, umas caixas, era uma coisa. Então, além dele ter esse equipamento, que para nós já era um negócio, parecia uma astronave, ele era meio ele era meio pedante, assim. Então ele meio que desprezava assim o nosso gosto de roqueiro moleque mundano, sabe? Cheio de Led Zeppelin, cheio de Deep Purple, aquela coisa toda. O cara, ele só gostava de jazz e no máximo de rock progressivo. E nessa festa, nunca vou esquecer disso. E nessa festa, ele querendo dar uma de bacanão, querendo dar uma lição de sabedoria na gente, pobres moleques roqueiros,
ele colocou esse disco para rodar. Na festinha, lá na festinha. Eu confesso a você que, fora de brincadeira, cara, eu lembro nitidamente disso. Cara, isso deu um nó na minha cabeça. Absurdo. A instrumentação do disco, né? Aliás, o disco é todo instrumental. Ela era roqueira pra mim. Mas assim, a música era tão complicada, era tão cheia de notas, de andamentos, de viradas, e ela era complicada e diferente e intensa ao mesmo tempo, que eu sinceramente, eu como moleque, eu demorei muito para decifrar. Inclusive, eu voltei para casa dessa festa, eu não conseguia parar de pensar no que eu tinha ouvido. E aí o que eu fiz? Mais uma vez, juntei um dinheirinho, né? E fui lá atrás desse disco na loja do bairro que a gente tinha. E não tinha esse disco. Aí o vendedor chegou pra mim, o vendedor era um cara muito gente boa. Ele falou pra mim, olha meu, ô garoto, volta aqui semana que vem que eu vou arrumar esse disco aqui pra você. E aí foram 7 dias de ansiedade adolescente, infanto juvenil, vamos dizer assim, pra ouvir aquele troço de novo. E aí, quando eu voltei lá na loja, que eu peguei o disco, e esse disco também como o Billion Dollar Babies, ele era colorido na frente e em preto e branco atrás, aí eu voltei para casa, aí botei lá na minha vitrolinha e assim, eu continuei durante muito tempo sem entender aquela complexidade. Eu não conseguia parar de ouvir aquilo ali, cara, porque eu já sabia que aquilo era uma mistura de rock com jazz, né? Eletrificado. Inclusive, no meu tempo, isso chamava jazz rock. Foi a partir dos anos 80 que botaram aquela denominação de fusion, né? Não sei o que, blá blá blá. Cara, desculpa, pra mim sempre foi jazz rock. E eu demorei muito tempo pra decifrar esse disco. E tem um detalhe. Esse é um álbum que você tem que ouvir do início ao fim, numa tacada só, porque aí ele faz todo o sentido. E aí também depois, na década seguinte, foi também um disco que eu toquei até gastar, e aí fui atrás da edição importada, e aí está comigo até hoje. Aqui ó, vou mostrar pra vocês, olha que legal. Essa é a capa do disco, correto? Só que a edição, ó, a capa dele, ele abre assim, ó. Tá vendo? E aqui dentro, a mesma coisa, ó. Né? E aí depois você tem que virar aqui, ó, pra você ver. É genial isso aqui? Genial. Genial. Aí, evidentemente, né, a gente acaba passando pra frente a edição nacional, já totalmente gasta, né, aquela coisa toda, né? Aí já viu, né? Portadaço aqui. Esse, então, é um disco essencial para você entender a união do rock com o jazz. Você está acompanhando a minha formação musical? Pois é, e pode ter certeza que ela não é única. Muita gente da minha geração seguiu esse caminho, né? Talvez até com os mesmos discos, vai saber. E aí, nessa mesma época, rolavam os bailinhos de garagem. Quem é mais velho, como eu, assim, tem as pessoas da minha geração, você pode perguntar para qualquer pessoa, todo mundo morre de saudade dos bailinhos de garagem. Que era o seguinte, cara, no portão você colocava uma lona, que era para as pessoas que passavam na calçada não ver o que estava acontecendo na garagem, você chamava os amigos e alguém que tinha equipe de som naquela época, levava um equipamento e montava ali e fazia discotecagem. E a garotada ficava dançando na garagem, no quintal. Às vezes quando tinha entrada lateral, às vezes era no quintal. Cara, era uma época espetacular, assim. Quem tem a minha idade vai unanimemente lembrar dessa época com muito carinho. E também, cara, nesses momentos, o mais aguardado era o momento das músicas lentas. Porque era a oportunidade que nós, moleques, tínhamos de encostar
em corpos femininos, nas garotas, para dançar. E é uma experiência absolutamente inesquecível. Você sendo um moleque, você encosta na garota, você abraça a garota para dançar uma música lenta. Isso é uma coisa sensacional. A molecada de hoje não tem a menor noção do que é isso, cara, infelizmente. E é engraçado que assim, um dos primeiros beijos, assim, vamos dizer assim, os primeiros beijos de língua em que você sente realmente alguma coisa dentro de você, aconteceu num desses bailinhos, cara. Tava dançando uma música lenta com uma garota, foi um momento absolutamente inesquecível. E aí quando terminou a música que eu tava dançando com ela, cara, eu fui perguntar pro cara que tava ali colocando as músicas, que música era aquela? E a música chamava-se I Think About Loving You, de uma banda chamada Earth, Wind and Fire. E aí, mais uma vez, na semana seguinte, eu tratei de juntar mais uma graninha para comprar o disco que tinha essa música, que é exatamente este aqui, ó. O segundo disco do Earth, Wind and Fire, o The Need of Love. E esse disco aqui, essa edição, é a edição que eu comprei quando eu era moleque, cara. Edição nacional. Aqui, ó. Vou até mostrar aqui pra vocês. Ó. Com o selo da Warner em verde musgo. É o disco da época ainda, cara. Tá todo gasto, né? Tanto ouvir, mas esse tá aqui ainda. E ele é um disco que ele originalmente ele saiu em 71, mas ele aqui no Brasil, como quase sempre acontecia, ele saiu no ano seguinte, ele saiu com certo atraso. E o Earth, Wind and Fire não tinha ainda virado aquele mega sucesso dos anos seguintes, né? Com aquelas músicas espetaculares, September, Let's Groove e tal. Mas esse disco aqui, cara, ele tem uma combinação daquele swing que a banda sempre teve, só que num andamento um pouco mais lento, num andamento um pouco mais sensual, assim. E aqui as harmonizações das vozes eram sensacionais, ainda são, né? E o instrumental meio malemolente, sabe? Muito swingado. Não só aquela música, mas o disco inteiro, assim, conquistou a minha alma. E foi esse disco que, de uma certa forma, abriu a minha cabeça, de moleque, cara, para outros sons da soul music, do funk. Aí foi uma porta para Billy Paul, Stylistics, aí para James Brown foi um pulo, né? E mais um monte de grandes nomes desse estilo. E foi justamente nessa época de bailinhos, quando a minha cabeça se abriu para essas vocalizações maravilhosas, que eu também tomei contato com um tipo de música que também capturou a minha atenção e a minha alma, não apenas por você também poder dançar com as garotas, né? Mas justamente porque os vocais eram espetaculares. E eu tô falando desse disco aqui, ó, dos Bee Gees, chamado Odessa, ou Odessa, né? Eu falo Odessa, né? E eu lembro que eu dançava nos bailinhos uma música desse disco chamada First of May. E aí, evidentemente que a gente ia lá perguntar, pô, o que rolou agora? O cara falou, pô, agora rolou Bee Gees. Aí o cara mostrou a capa do disco, que era uma capa meio cor-de-rosa, meio bordô, né? Só com o nome escrito, Bee Gees Odessa, né? Era uma edição meio paupérrima também, sabe? A contracapa também era em preto e branco, não tinha informação nenhuma até. Só que as canções, cara, eram maravilhosas, assim. As harmonias vocais, elas eram tão brilhantes, cheio de dobras, cheio de ecos, né? Que depois a gente descobriu que chamava reverb. Então era assim, não tinha como você não se apaixonar por aquilo, né? Desde que você tivesse uma cabeça mais aberta, né? E toda a minha geração que conhecia o trabalho dos Bee Gees tomou um susto enorme quando eles estouraram na trilha sonora do filme Embalos de Sábado à Noite. Porque aí eles já estavam com um som completamente diferente, mais alegre e mais sacolejante.
Susto maior eu tive quando eu descobri que o Odessa dos Bee Gees, a edição nacional, que era um disco simples, na verdade era um disco duplo. E aí eu fiquei louco, né? Falei, cara, tem que ir atrás desse disco. E aí quando eu fui atrás desse disco, eu tomei um susto ainda maior, porque eu encontrei esta edição aqui. E eu vou explicar para vocês. Porque esta é uma raríssima edição em veludo. Dá para vocês perceberem? Aqui, ó. Veludo. Essa aqui é uma edição original. Se eu não me engano, esse disco aqui é de 1972. Não, cara, esse disco aqui é de 1969. Olha só. Essa é uma edição raríssima, cara. É em veludo. Aliás, assim, não é só a frente. O disco inteiro é em veludo. E ele... Olha por dentro aqui, que genial. Dá pra vocês verem aqui, né? Olha que genial. E essa é uma edição da época de 1969, cara. Isso aqui é um tesouro que eu tenho desde aqueles tempos, cara. E isso, eu recomendo muito que vocês ouçam esse disco. Tá sentindo falta do blues? Pois, meu amigo e minha amiga, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu fui levado ao blues pela minha querida mãezinha. Minha saudosa mãezinha, Dona Irene. Por quê, cara? Porque eu ganhei de presente no Dia das Crianças. Pois é, cara. Eu devia ter o quê? Eu já devia ter uns 14 anos, mas mesmo assim, cara. Você pode perguntar para sua mãe. Para qualquer mãe, os filhos são sempre crianças. Mesmo que eles já tenham 50, 60 anos de idade. E minha mãe, cara, me deu de presente no Dia das Crianças, se eu não me engano, em 1974. Ela me deu de presente... O que acontece? Ela percebeu que eu já estava começando a ouvir outras coisas além de rock, né? Como eu contei para vocês, estava ouvindo Earth, Wind and Fire, Billy Paul, Stylistics. Então a minha mãe começou a perceber que eu também estava ouvindo música negra. E aí o que ela fez, cara? Olha, minha mãe era sensacional. Ela, para me dar um presente diferente, ela foi no centro da cidade, numa loja de importados, e ela comprou, cara, o primeiro disco que ela viu de um artista negro com uma guitarra na capa. Sabe qual foi o disco? Better Than Ever, do B.B. King, cara. Um disco de 1971. E esta aqui é... Eu vou até tirar da capa para vocês verem. E essa aqui é a edição que a minha mãe me deu de presente. Cara, esse disco aqui é maravilhoso. Assim, quando eu coloquei... Antes de colocar, eu falei, pô, deve ser um disco de soul music, disso aqui. Cara, na hora que eu coloquei isso aqui na vitrolinha... Muita saudade da minha mãe. Desculpa. Eu fiquei maravilhado, cara. Tanto pela voz do B.B. King, como pela maneira dele tocar guitarra, e como a orquestra, tem algumas faixas com orquestra aqui, cara, como interagia. Então foi minha mãe comprou isso aqui, cara, no dia da criança. Desculpa, gente. Veio um filme na minha cabeça agora. Perdão. Então é isso, gente. Esses foram os 5 discos que moldaram o meu caráter, né? Dentre dezenas de outros. E eu procurei montar uma relação que fugisse um pouco do óbvio, tá?
Deixa aqui embaixo nos comentários os 5 discos que vocês julgam que foram essenciais para moldar o caráter de vocês. Eu gostaria muito de ver quais foram esses discos, tá? Desculpa, viu, gente? Desculpa ter me emocionado. Perdão. Enfim, não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais. E eu volto aqui muito em breve com mais um vídeo legal para vocês, tá bom? Então um abração, muita saúde para você, sua família, seus amigos. E mamãe, obrigado. Desculpa, viu, Rodrigo? Se você quiser, não precisa cortar isso não, tá? Se você quiser deixar, ok, tá bom? Obrigado.